Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. A visão de Jesus glorificado. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vê escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Amém? Deixa aqui aberto, a gente vai refletir um pouco sobre o que Jesus tem a dizer às igrejas. Irmãos, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz que nos últimos dias seria tempos difíceis. O que é que está acontecendo, irmãos, com a igreja do Senhor hoje nos nossos dias, mais precisamente no Brasil? Acredito que para você não é novidade o escândalo que nós estamos vivendo. Provavelmente, uma semana ou 2 semanas atrás, alguém chegou e questionou para você: você viu o que passou na televisão? Daquela igreja lá que a Rede Record está denunciando e falando que o apóstolo fez isso, aquilo e aquilo outro, e aí o mundão lá fora coloca todo mundo no mesmo saco. E para o mundo, é todo mundo uma coisa só. Mas você sabe o que é que Jesus tem a dizer à igreja? O que é que Jesus, o dono, o Senhor, esse Jesus ressurreto, glorificado, tem a dizer sobre a sua igreja? E eu quero que os irmãos entendam que nós vamos falar de igreja, não como placa de denominação, não como estrutura física, como prédio, mas igreja que tem CPF, igreja que tem RG,
igreja que todo dia acorda cedo, pega o ônibus lotado, trabalha, dá duro. O que é que Jesus tem a dizer para a sua igreja, que sou eu e que é você? Nessa noite, irmãos, nós vamos refletir sobre essa temática. E aí, de forma bem breve, o texto que nós acabamos de ler fala da visão do apóstolo João. Ele está na ilha de Patmos por causa da palavra do Senhor, e ele tem a visão do Senhor glorificado, ressurreto, maravilhoso. Ele cai por terra. Jesus diz a ele: não temas, apenas escreve, e manda a dizer ao anjo da igreja tais coisas. E aí eu gostaria de rapidamente você acompanhar comigo o que é que Jesus tem a dizer à igreja. E a primeira igreja que ele fala é a igreja de Éfeso. Se você puder dar uma olhada comigo no versículo 2 diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achastes mentirosos. Tem perseverança e suportaste prova por causa do meu nome, e não deixastes o esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aqui, irmãos, o Senhor fala à primeira igreja. Ele começa exaltando, ele começa destacando as qualidades dessa igreja. É uma igreja que conhece a palavra de Deus, é uma igreja que não se deixa levar pelos falsos apóstolos. Mas o Senhor tem alguma coisa contra essa igreja. É porque essa igreja perdeu o primeiro amor. Essa igreja perdeu o entusiasmo, perdeu a empolgação. É uma igreja que conhece tudo da palavra de Deus, mas não é mais o mesmo. Irmãos, nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Só que essa parábola, irmãos, tem dois personagens. Tem o filho que sai, que vai para o mundão, mas tem um filho que fica em casa, o filho mais velho. E diz a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo, já na parte final, quando Jesus começa a falar do filho mais velho. O filho mais velho, quando volta para casa e que vê a festa que seu pai faz, ele fica entristecido, ele não quer entrar em casa. Até que chega um determinado momento em que o pai vai ao encontro do filho mais velho e diz: por que você está aqui? Por que você está triste? Ele fala: vem esse teu filho, gasta todos os seus bens, volta para casa e o Senhor dá uma festa, enquanto eu sempre estive aqui no seu lado, trabalhando, e o Senhor nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. O pai fala: mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Aquele filho mais velho, irmãos, ele trabalhava nas coisas do pai, nas propriedades do pai, mas não tinha o coração igual ao pai. É o que Jesus fala a essa primeira igreja. É uma igreja que tem obras, mas que perdeu o amor. Irmãos, eu participei um tempo aí atrás de um congresso, e tinha um pregador, e ele compartilhou algo que falou profundamente a sua vida. Ele participou de um congresso na Holanda, e diz que no intervalo o pessoal saiu, só tinha pastores, saíram para dar uma volta para conhecer. Tem um determinado ponto da cidade que a prostituição lá, as mulheres ficam na vitrine e você escolhe como qualquer objeto. E eles entraram por lá, por aquele lugar lá, e se depararam com uma, e um fez uma piadinha e todos começaram a rir, inclusive ele. Quando eles chegaram na sede da Jocum, daquela região,
eles se depararam com uma frase que estava escrita mais ou menos assim: permita que aquilo que corta o coração de Deus corte o seu também. Ele, quando se deparou com aquela frase que leu e que caiu em si, que ele era pastor e estava junto com outros pastores, e lembrou que todos aqueles, inclusive ele, riram daquela mulher que estava lá presa, escravizada pelo pecado. Ele orou e pediu perdão a Deus. Deus, me perdoe, porque o meu coração não foi igual ao teu. Me perdoe, Senhor, porque nós viemos aqui para conversar, para sonhar, para discutir sobre a igreja do Senhor nesse novo milênio. Chega uma determinada situação, uma mínima coisa mostra e revela que o meu coração é diferente do coração de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos nessa situação, como o filho mais velho, como a igreja de Éfeso. Cá para nós, irmãos, e responda para Deus, não para mim, mas no fundo do teu coração: você é a mesma pessoa? Você é o mesmo crente que começou com aquela alegria e com aquela empolgação nos caminhos do Senhor? Ou as dificuldades ou as tribulações enfraqueceram e você ama as coisas de Deus, mas não tem mais o mesmo amor e a mesma empolgação por Deus? O que o Senhor fala à segunda igreja, se você puder acompanhar comigo, Atos capítulo 2, versículo 9, a igreja de Esmina, diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfemas do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova. Tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor fala agora à segunda igreja, que é conhecida como a igreja sofredora. Essa igreja aqui está passando por luta, por prova, por dificuldade, e o Senhor está falando: você é rica, em meio a toda tribulação, em meio a toda dificuldade, você é bem-aventurada. Tudo que você está passando, tudo que você está sofrendo, é investidas de Satanás para destruir a sua vida. Eu apenas peço uma coisa a você: seja fiel. Essa tribulação vai ter um período de 10 dias. Meu irmão, não sei como você entrou aqui nessa noite. É você que o Senhor Jesus está falando. Você que é a igreja. Talvez você está passando por uma dificuldade, uma luta tão grande, que parece que não sabe como vai passar. Jesus, o Senhor da igreja, está falando para você: seja fiel até a morte. E se você for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Tem muitas vezes, irmãos, que a gente está tão cabisbaixo, a gente está tão entristecido, a gente está se sentindo tão derrotado, que lá em Sergipe, onde eu cresci, era comum as pessoas se expressarem da seguinte forma, quando estava tudo errado: mas meu Deus, quanto mais eu rezo, mais sobração me aparece. É uma coisa puxando outra coisa, e parece que não tem fim. Mas tem, irmãos. Jesus está falando para essa igreja: vai ser uma tribulação de 10 dias. Ou seja, tem começo e tem fim. Essa dor, essa luta não vai durar a vida inteira. Mas o que Ele quer de você e de mim: seja fiel até o fim, e eu vou te dar a coroa da vida. Que é o mais importante, irmãos, é a salvação, é a nossa salvação, porque tudo aqui nesse mundo passa, mas as coisas de Deus, essas sim, são eternas. O que Jesus fala à terceira igreja, a igreja de Pérgamos,
Dá uma olhada para mim, por gentileza, no versículo 13 e o versículo 14. Conheço o lugar em que habitas e onde está o trono de Satanás, e que conserva o nome, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. O Senhor está falando a essa igreja: sei que você está num lugar difícil, sei que é um lugar de luta, de prova, aonde Satanás habita. Reconheço tudo isso, mas eu tenho um porém contra você. E aí ele fala da doutrina de Balaão. Depois, irmãos, dá uma olhada lá em Êxodo capítulo 16, que vai falar do contexto. O que acontece, irmãos, é o seguinte: o povo de Israel, o Senhor está usando, e Deus está abençoando, está destruindo todas as nações. E aí o rei fica apavorado, porque ele é a bola da vez. O que é que ele faz? Ele contrata um profeta, para que o profeta viesse assim amaldiçoar Israel. O profeta fala ao mensageiro do rei: aquilo que o Senhor colocar no meu coração, isso eu falarei. E aí o profeta é colocado num alto monte, de longe ele vê todo Israel, todo o exército de Israel, e ele foi contratado para amaldiçoar a Israel. Quando chega na hora, ele, em vez de amaldiçoar, ele abençoa. E aí o rei fica contrariado, dizendo: como é que você abençoa Israel? Eu contratei você para amaldiçoar, para que eles viessem assim a serem derrotados. Aquele homem diz assim: eu não posso amaldiçoar a quem Deus tem abençoado. Por isso que não tem como, você pode me dar o que for, eu tenho que abençoar. Agora você quer destruir esse povo? Tem um jeito. Entrega as suas filhas aos filhos de Israel, entrega, mistura, e nessa mistura eles vão passar a adorar aos deuses estranhos, e aí a mão do Deus de Israel irá pesar sobre eles. E foi assim que aconteceu, irmãos. E aqui Jesus está falando para essa igreja, a igreja de Pérgamo, que não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Não tem como da igreja ser uma coisa, falar e se portar de uma forma, e no mundo lá fora ser outra coisa completamente diferente. Aquele povo, aquela geração de Israel foi derrotada porque se corromperam, se deixaram levar pela mentalidade desse mundo, pelos prazeres desse mundo. E o povo sofreu as consequências. O povo que vinha de vitória em vitória, de bênção em bênção, quando se corrompeu, Deus pesou a mão. O Senhor Jesus, irmãos, fala que quem comigo não ajunta, espalha. E dura coisa é daquele por onde vem o escândalo. O Senhor está falando para a minha vida e para a sua vida. Se porventura nós estamos sendo seduzidos pelas coisas do mundo, se porventura facilidades, outras coisas têm nos seduzido, irmão, tome cuidado, isso é cilada do diabo. A bênção de Deus está sobre a minha e só sobre a sua vida, mas se a gente abrir a porta, deixar levar, ele vai entrar e vai destruir a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos. Vamos ser pedra de tropeço para que outras pessoas não conheçam a Deus. Vamos para a outra igreja, a igreja de Tiatira. Dá uma olhada para mim, por gentileza, no versículo 19. Diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as últimas obras mais numerosas que a primeira. Tenho, porém, contra ti
o toleres, que essa mulher de Jezabel a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Essa igreja, a igreja de Tiatira, é diferente da igreja de Éfeso. Enquanto a igreja de Éfeso perde o primeiro amor, essa daqui aumenta. Mas o Senhor tem uma coisa contra essa igreja: é porque eles toleram uma profetisa. E tem muita gente, irmãos, que vai de canto a canto, atrás de profetas, de profetadas, para ouvir Deus falando comigo. A minha primeira igreja, irmãos, foi numa cidade chamada Miguel Calmon. Teve uma determinada situação que achei muito curiosa. Tinha uns jovens da minha igreja que iam fazer um concurso em Juazeiro, concurso federal. E aí os irmãos das igrejas se reuniram, contrataram um carro, fretaram um carro. E quando foi assim, quase na véspera, que era no domingo, de viajarem para fazer o concurso, alguém teve um sonho que o carro que ia morrer todo mundo, viu vários caixões. Outro confirmou o sonho. E aí chegou dois rapazes, não, era uma moça e um rapaz, chegaram lá em casa, só tinha eles dois, que era da igreja presbiteriana. E disse: pastor, e agora? O que a gente faz? A gente pagou, a gente estudou, a gente se dedicou, mas aí os irmãos começaram a desistir. Teve um que disse assim: eu não vou, porque eu tenho um filho para criar, e se eu morrer, quem é que vai criar os meus filhos? Pastor, o que é que eu faço? Eu disse assim: tenha calma, sentem aí, eu não vou responder para vocês, a Bíblia vai dar a resposta. E aí eu queria que, por gentileza, deixa marcado aqui Apocalipse, que a gente vai voltar para cá, e que você abrisse comigo, por gentileza, porque se você se deparar com uma situação dessa, marca na sua Bíblia, Jó, livro de Jó, 14, capítulo 14, versículo 5. Eu dei esse texto para eles lerem, e eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia. Jó 14, Jó 14, 5. Pega uma caneta emprestada, ou então bota um papel se eu não tiver, mas guarda isso no seu coração, irmãos, porque a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. E eu cheguei para aqueles dois jovens e disse assim: vem cá, dei uma Bíblia para cada, diz: vem cá, vamos ler juntos. Diz assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Meus irmãos, eu disse para eles: se vocês resolverem dizer assim, domingo eu não saio da cama, para que não aconteça nada de errado, se Deus determinou que você vai morrer no domingo, nem que você morra de preguiça, mas você morre. Vai pegar um copo com água. O texto é claro, irmãos. O Senhor colocou limite. A minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. E aí, irmãos, eles foram nessa palavra, fizeram o concurso, não passaram, mas voltaram com vida. Tem muita gente, irmãos, que vai de um canto para outro, não dá um passo, não compra, não vende, não fecha um negócio, não vai para canto nenhum se não ouvir uma profetada de alguém. E o Senhor fala duramente contra isso. É a igreja lá, volte comigo por gentileza. O Senhor fala contra isso.
tem obras, tem vida, tem testemunho, o amor tem aumentado, mas não tem se agarrado na palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós devemos ser, e hoje mais do que nunca, sermos como os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo, o homem que foi usado por Deus para escrever quase todo o Novo Testamento, diz lá em Atos que os irmãos de Bereia ouviam uma mensagem do apóstolo Paulo, quando chegavam em casa iam conferir nas Sagradas Escrituras se era o mesmo aquilo que ele estava falando. Ora, irmãos, se ouvindo a mensagem do apóstolo Paulo eles faziam isso, quanto mais pastores, bispos, apóstolos, seja lá o que for, que hoje tem muita coisa. Devemos conhecer a palavra de Deus, irmãos, e entender que a nossa fé está alicerçada na sua palavra. Acompanhem comigo, irmãos, por gentileza, a próxima igreja, a igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. Essas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, e que tens nomes de que vives e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, pois não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Irmãos, essa igreja, a igreja de Sardes, o Senhor não destaca nada de bom, pelo contrário, Ele fala: você tem nome que está com vida, mas está morto, é sepulcro caiado. Quando a gente se depara lá nos evangelhos, as palavras mais duras e contundentes que saíram da boca de Jesus, não foi para as prostitutas, nem para os pecadores, foram para os religiosos, para aqueles que se colocavam como conhecedores de Deus, que viviam na aparência, mas estavam longe de Deus. Isso me faz lembrar de uma ilustração, que é mais ou menos assim. Disse que um lobo, ele olhava de longe e via as ovelhas, e ele achava tão lindo, porque não tinha briga, era tudo calmo, era tudo pacífico, enquanto ele com os outros, e era uma confusão, era uma briga muito grande, e ele resolveu ser ovelha. O lobo se cansou daquela vida: eu vou ser ovelha. E aí conseguiu uma roupa de ovelha, se vestiu e foi viver como ovelha no meio das ovelhas. Mas lobo no meio das ovelhas é muito chato, não tem carne, só tem grama, é aquela calmaria, ninguém abre a boca, não fala nada. Ele disse: não aguento isso, estou com saudade da minha velha vida, vou voltar a ser lobo de novo. E aí ele decide voltar para o meio dos seus, só que também ele fica perdido, porque ele gosta da calmaria, até que ele decide o seguinte: 6 dias na semana eu vou ser lobo, eu vou fazer o que eu quero, eu vou comer carne, eu vou para cima e para baixo. No 7º dia, eu pego a minha roupa de ovelha e vou ser ovelha. 7º dia, eu pego a Bíblia, tiro a poeira e venho para a igreja. Irmãos, o Senhor conhece a minha vida e a sua vida, o Senhor conhece as nossas obras, e o Senhor fala aqui que não tem como a gente continuar vivendo dessa forma, vivendo na aparência. A gente tem que ser ovelha e viver como ovelha, no mundo que é de lobos. Que o Senhor Jesus tenha a dizer à igreja de Filadélfia. Dá uma olhada, por gentileza, versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Irmãos, essa igreja só no nome é uma bênção.
Igreja de Filadélfia, são duas palavras no grego que significa amor fraternal. E quando a igreja vive na santa paz, na comunhão com os santos, é bênção, tudo dá certo, a harmonia entre os irmãos. Agora, quando a igreja está com lutas, com brigas, com contendas, com partidarismo, a pior coisa que existe, irmãos. O Senhor não tem nada a dizer contra essa igreja, a igreja de Filadélfia, pelo contrário, Ele fala assim: eu sei, eu tenho botado uma porta muito grande diante de vocês têm pouca força. Isso mostra, irmãos, que é dependência do Senhor. Quando a gente vive debaixo da dependência do Senhor, é Deus que guerreia as nossas guerras, é Ele que vai na nossa frente, e Ele fala na sua palavra que a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Esse é o nosso Deus. Mas para isso, irmãos, a gente tem que entender que nós não somos nada. A gente tem que entender que nós somos dependentes dEle. Se Ele não for na nossa frente, se Ele não tocar nos corações, eu e você, nós não podemos fazer nada. A gente apenas tem que orar e pedir que Deus tenha misericórdia, tanto do outro quanto de mim. Porque Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz que nós devemos repreender com espírito de brandura e pedir a Deus para que nós não venhamos a ser tentados e a cair no mesmo erro. Se você está vivendo assim como igreja de Filadélfia, viva na dependência do Senhor. É Deus que vai na sua frente, é Deus que abre e que fecha as portas. Dá uma olhada na última igreja, o que o Senhor tem a dizer à última igreja, a igreja de Laodiceia. Versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E um pouquinho mais na frente ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor fala a uma igreja que se sente autossuficiente, que ela por si só se basta. Eu tenho tudo, e tenho tudo do bom e do melhor. E o Senhor diz: é miserável, não tem nada, é pobre, cego e nu. Mas a coisa mais impressionante que eu acho dessa igreja que se sente autossuficiente é justamente o versículo 20. Com certeza em algum momento você já ouviu algum pregador falando: meu amigo, deixa Jesus entrar no seu coração, Ele está batendo na porta do seu coração, deixa Ele entrar. Mas se você der uma olhada no contexto, Ele está falando aqui não para pecadores, Ele está falando para a igreja. O dono da igreja está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Uma outra historinha diz que certo homem tinha acabado de comprar o carro dos seus sonhos. Pensa em um carro top de linha, espetacular, completíssimo, com direção, airbag, tudo do bom e do melhor. E ele estava lá dando um grau. Nisso o Senhor Jesus estava passando, andando. E aí aquele homem para: ô Jesus, que bom que o senhor por aqui, o que é que o senhor está fazendo? Ô meu filho, eu vou ali mais adiante que eu vou salvar uma vida. Ô Jesus, mas dá uma olhada, ó, o meu carro, como ele é lindo. Senhor, peguei zerado. Ó, essa roda, ó, e está completo, ó, o som, pega até MP3, tem GPS embutido, é 10. Pois é, meu filho, que bom, fico muito feliz por você, mas me dá licença que eu vou ter que salvar uma vida ali na frente. E o senhor vai como? Vai andando?
Não, o senhor não vai andar não, vai ser a primeira pessoa que vai entrar no meu carro. Aí ele dá a volta. Jesus, entra aqui, abre a porta, por favor, por gentileza. Jesus entra, senta, ele corre, entra no seu carrão. O que ele quer mais da vida? O carro dos seus sonhos, que ele lutou, trabalhou e conseguiu, com Jesus do lado. Que maravilha, que bênção. E aí ele vai andando. Pensa no cruzamento mais perigoso aqui de Vicente Carvalho. Pensou? Pronto, ele vai passar por ali. E aí ele dirigindo, todo alegre, satisfeito, onde Jesus está de carona, quando de repente vem outro carro, vai lá e pá, bate. Ele desce do carro e diz: ai meu Deus, meu carro novinho. Mas Jesus, por que o Senhor não me avisou que vinha esse louco aqui e destruiu o meu carro? O Senhor que conhece todas as coisas. Meu filho, você não me deu a direção, você me colocou no carona. Se você tivesse me dado a direção, nada tinha acontecido isso nem com a sua vida, nem com o seu carro. Irmãos, tem muita gente que quer levar Jesus de carona na vida. Tem muita gente que diz: Senhor, eu sou crente, eis-me aqui, Senhor, faz de mim, da minha família, da minha casa, o que o Senhor bem quiser entender. Mas na hora H, quem resolve, quem decide, quem faz ou deixa de fazer sou eu, e é você. E aí a coisa dá errado, e a gente clama: mas Deus, por que foi que deu errado? Irmãos, saiu errado porque a gente levou Jesus de carona. Que Jesus tem a dizer à sua igreja? Ele fala às 7 igrejas, só 2 ele não tem nada contra. A igreja que é sofredora e vai continuar sofrendo, mas vai passar, só são 10 dias. E ele tem algo bom, uma igreja que é dependente, que tem comunhão, que é Filadélfia, e que essa porta vai estar aberta. Porém as outras 5 igrejas ele tem alguma coisa contra. Ele tem alguma coisa contra a igreja de Éfeso, que perdeu o amor, conhece tudo de Deus, mas perdeu o amor por Deus. Ele tem contra a igreja de Pérgamo, que é uma igreja volúvel, que se deixa ser seduzida pelas coisas do mundo. Ele tem uma coisa contra a igreja de Tiatira, que corre atrás de profetisas para conduzir e dirigir a sua vida. Ele tem coisas contra a igreja de Sardes, que tem nome de que está com vida, mas está morta. Ele tem contra a igreja de Laodiceia, que é uma igreja que quer levar Jesus de carona. Nessa noite, irmãos, eu e você, quem somos? Que igreja nós temos sido? Das 7, Jesus tem só 2, ele não fala nada. Eu gostaria de convidar a você a passar alguns instantes em oração silenciosa, apresentar-se diante de Deus a sua vida. Eu não sei qual o momento que você está passando, eu não sei qual o tipo de igreja que você tem vivido. Eu sei o tipo de igreja que eu tenho vivido. Cabe a nós clamar ao Senhor da igreja, que use de graça e de misericórdia para conosco.